Fala, Render People! Olha só, o ChatGPT atualizou mais uma vez e agora já era, né? Acabou pros designers, acabou pros artistas 3D, acabou pros arquitetos. Bom, pelo menos é o que você vai descobrir até o final desse vídeo. Se isso aí tudo é verdade ou meio verdade ou mentira. Lascada. Hoje a gente vai falar sobre as principais novidades da última atualização aí do ChatGPT 4o. Você já deve ter visto a trend polêmica, né? Que viralizou aí na internet, todo mundo fazendo as imagens no estilo do Estúdio Ghibli, né? Aquelas imagens de estilo anime, muito bonitinho. Apesar de toda a treta que deu, né? Porque são imagens aí protegidas realmente por direitos autorais. E olha, se você é arquiteto, artista 3D, ou até se você trabalha com design gráfico, né? Ilustração, propaganda, animador, e tá usando o ChatGPT só para entrar na trend, ou se você ainda não tá nem ligado no poder dessa ferramenta, você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu acredito muito, tá? Que você pode estar perdendo tempo e também dinheiro por não olhar porque a gente vai te mostrar daqui a pouquinho. Então faz o seguinte, aquele nosso combinado de sempre, se você já é de casa, deixa um like aqui na confiança. Se você é novo por aqui, assiste o vídeo até o final e curte o conteúdo e deixa o seu like se ele for bom pra você. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, beleza? Quem vai te apresentar essas novidades e botar a mão na massa pra testar a atualização do ChatGPT junto comigo aqui, né, e com você, é o Rui, um dos nossos especialistas em inteligência artificial aqui do Off 3D Academy. E depois, no final do vídeo, eu volto para te dizer o que eu, Ander, acho que vai acontecer com o mercado depois de uma atualização tão grande, né, e revolucionária que nem essa. Eu quero dar a minha visão enquanto artista 3D, né, como um amante da arte, da arquitetura e do design, e também como empresário. Se você não sabe, eu sou dono do estúdio Oficina 3D, um dos maiores estúdios de renderização de arquitetura do mundo, então eu acho que posso acrescentar de alguma forma sobre esse assunto aí com a minha opinião, beleza? Então bora lá! Fala, Render People! Rui aqui e, gente, que atualização insana a OpenAI trouxe aqui para o ChatGPT 4o. Vamos direto e reto, direto ao ponto, sem enrolação, entender o que foi que mudou e logo em seguida a gente já vai colocar a mão na massa e ver alguns testes aplicados à nossa área de arquitetura e renderização. Fechou? Então vamos lá. Qual que foi a principal mudança que a gente teve dentro do ChatGPT? Por que tá todo mundo falando disso? Por que é um negócio tão revolucionário? Primeiro de tudo, a atualização que a gente teve foi dentro do ChatGPT 4o, esse modelo específico da OpenAI. Se você clicar aqui, você vai ver que existem outros modelos e cada um tem o seu objetivo específico. O ChatGPT 4o, que é o modelo mais utilizado, ele é um modelo omnichannel, como se diz, né? Ou seja, é um modelo que foi criado para ser multimodal. O que é um modelo multimodal de inteligência artificial? Antigamente, se a gente vier em mais modelos e ver aqui o modelo antigo, né, o ChatGPT 4, até outros, né, o ChatGPT 4.5, por exemplo, e outros específicos aqui da OpenAI, eles são modelos generativos apenas de texto. Então, eles entendem texto e eles criam texto. Já esse Omnichannel, né, que é o ChatGPT 4o, ele é multimodal, ou seja, ele entende texto, imagem, áudio e vídeo. Então a nova atualização ela veio aqui para o ChatGPT 4o. Inclusive, eu tenho aqui aberto o artigo da OpenAI, a gente não vai ler esse artigo inteiro, o link vai estar aqui na descrição caso você queira ver na íntegra. Eu quero só dar uma passada rápida para que você entenda o tamanho dessa atualização e por que ela é tão importante. Essa atualização ela veio para introduzir a geração de imagens no ChatGPT 4o. E daí talvez se você já usa o ChatGPT há algum tempo, você se pergunte, ué, mas o ChatGPT já não gerava imagem antes? Bom, você talvez já tenha visto o DALL-E, que era uma inteligência artificial da OpenAI para geração de imagens. E o que acontecia, né? Antigamente, antes dessa atualização, o ChatGPT ele era integrado ao DALL-E para criação de imagens. Então, quando a gente mandava um prompt lá para ele, pedindo para ele gerar qualquer imagem que fosse, o ChatGPT pegava esse nosso prompt, levava até o DALL-E gerava a imagem de acordo com o prompt e o ChatGPT trazia isso de volta pra gente naquela interface do ChatGPT. Então ele fazia como que uma ponte, né? Não era o ChatGPT em si que criava as imagens, e sim o DALL-E, ele só fazia uma integração. Agora, com essa nova atualização, o próprio ChatGPT 4o é capaz de gerar imagens. E por que isso é tão revolucionário? Por que os especialistas em inteligência artificial consideram isso tão importante?
Porque como o ChatGPT-4o, ele tem uma compreensão absurdamente ampla sobre texto, imagem, áudio, vídeo, agora ele é capaz de produzir as imagens ele mesmo. E além dele produzir, ele é capaz de analisar essas imagens e refinar o que precisa ser refinado. Gente, é como se antigamente, e até outros modelos de inteligência artificial de geração de imagens, como o Midjourney e outros, é como se eles fossem um artista, um desenhista, que é capaz de desenhar, de pintar, de criar imagens, só que ele faz isso com uma venda nos olhos. Então ele consegue criar, mas ele não sabe o que ele está criando. Agora, com essa atualização do ChatGPT-4o, é como se a OpenAI tivesse tirado essa venda dos olhos do artista. Então ele consegue criar imagens, ele é capaz de ver e interpretar aquilo que ele está criando, e aí ele mesmo tem o senso crítico de saber refinar aquilo que ele está criando. Por isso que é algo tão revolucionário, e a gente vai ver o poder desse negócio agora. Olha só, aqui logo de cara a gente já vê algo que pra mim é bizarro, é absurdo. Essa imagem aqui, gente, ela foi gerada totalmente pelo ChatGPT. E olha a quantidade de texto que a gente tem nessa imagem. Aqui está o prompt, né? Olha só como é um prompt longo, um prompt complexo. E olha a quantidade de texto que ele foi capaz de criar sem nenhum erro. Aqui eles dizem que foi a melhor de 8, né? Então fizeram 8 tentativas até chegar nesse resultado. Mas olha que insano. E em seguida eles ainda pedem um outro prompt em que essa moça aqui deveria estar fazendo um high five com o fotógrafo, né? Com o cara que está tirando a foto. E olha só a coerência de contexto que tem aqui, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então quais são algumas melhorias, né? Tem vários vídeos aqui que você pode ver depois, mas a primeira, como a gente acabou de ver, é sobre a renderização de texto. Se você já tentou gerar texto com inteligência artificial, seja no Midjourney ou em alguma outra, você sabe que é bem difícil fazer eles gerarem texto de forma coerente. Geralmente uma ou duas palavras até vai, mas ele dá uma viajada. Geralmente eles colocavam palavras que não fazem sentido ou acentos onde não deveria ter acento. E agora olha o quanto de texto o ChatGPT está conseguindo criar sem errar absolutamente nada. Gramaticamente tudo certinho. É bizarro. E aqui a gente já aproveita e fala de uma segunda melhoria que pra mim é absurda. Eu testando, foi surreal de ver como isso funciona bem, tá? Que é o Multi-Turn Generation. O que é isso? Dentro do ChatGPT-4o, justamente por ele conseguir agora gerar imagens nativamente, você consegue refinar essas imagens ou ir criando novas imagens através de conversa. Você está ali dentro de um chat, então ele consegue armazenar na memória dele todo o contexto daquilo que você está conversando e ir gerando as imagens de acordo com esse contexto. Como se fosse uma pessoa real mesmo. Olha esse exemplo que bizarro, cara. Ele mandou aqui uma foto de um gato e pediu para colocar nesse gato um chapéu de detetive e um monóculo. E foi exatamente isso que o ChatGPT fez. Ele manteve exatamente o mesmo gato, exatamente no mesmo cenário, e só adicionou o chapéu e o monóculo. E ele ainda... E de primeira, tá? Aqui, best of one. E ele ainda vai mais longe. Ele pede para colocar esse gato dentro de um jogo de videogame. E ele mantém exatamente o mesmo gato com o chapéu, com o monóculo, dentro de uma UI de jogo. Eles ainda foram longe, né? Colocaram aqui dentro de um cenário de jogo mesmo, depois dentro de um inventário. Então perceba como que vira uma conversa e o ChatGPT ele vai memorizando todo esse contexto para gerar imagens cada vez mais coerentes, né? E mantendo a coerência do personagem, inclusive. E a gente vai ver como isso é insano para arquitetura, tá? Uma outra coisa que eu achei muito legal é como o ChatGPT agora ele consegue lidar muito bem com uma quantidade grande de prompts, né? Com um prompt complexo. Eles pediram para ele gerar uma imagem com 16 itens diferentes e específicos. E olha só o resultado. Os 16 itens estão aqui exatamente como foi solicitado. E uma das coisas que para mim é uma das mais úteis para dentro do nosso contexto, né, de arquitetura, renderização e design, né, é a capacidade que o ChatGPT ele tem de interpretar as imagens que a gente envia para ele para poder fazer as criações a partir disso. Aqui eles enviaram 6 imagens e o ChatGPT levou todas elas em conta para poder criar algo completamente novo. E depois, de novo, né, o multi-turn em ação aqui para ele continuar no contexto e trazer algo fotorrealista. E isso é uma outra coisa legal que você provavelmente já viu aí pela internet com essa trend toda que tá da nova atualização do ChatGPT, que é a capacidade de gerar diversos estilos diferentes. Olha aqui, né? Tanto estilos fotorrealistas, quanto estilo mais retrô, infográficos com texto, que é surreal, coisas assim mais fora da realidade, mais criativas. Até se a gente voltar lá pra cima, né? Tem alguns outros exemplos de quadrinhos,
Olha isso daqui, cara, isso daqui é bizarro. Uma única frase de prompt e olha quanto texto, o quão completo foi, e depois o multi-turn em ação, levando esse infográfico para outros estilos e para outros contextos também. Então agora vamos para a prática, vamos abrir aqui juntos o ChatGPT, que eu quero te mostrar alguns testes que a gente fez aqui na Off3D Academy, e a sua cabeça vai simplesmente explodir com tanta coisa que você vai poder fazer usando essa ferramenta dentro do seu trabalho com arquitetura e renderização. Beleza, gente, então vamos lá. O que eu quero fazer aqui com você é te mostrar exatamente como você pode usar o ChatGPT dentro do nosso ramo, né? Dentro do nosso mercado de arquitetura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar primeiro de forma prática, passo a passo, a gente vai fazer juntos aqui um exemplo, e depois eu vou te mostrar outros testes que eu fiz, que você pode fazer aí também com as tuas imagens, com os teus renderings, ok? O primeiro exemplo que eu quero mostrar é uma coisa que, cara, para os arquitetos, para os artistas 3D, é absurdamente útil. Olha só isso daqui. Eu tenho um print salvo aqui no meu computador de uma modelagem de SketchUp, né? É uma modelagem relativamente simples, apenas um layout aqui mesmo, né? E foi tirado um print ali da modelagem do SketchUp. Não foi renderizado, não foi feito nada, é apenas um print. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem, copiei ela aqui na minha outra tela e vou colar ela aqui no ChatGPT com um Ctrl V. Feito isso, eu vou dar um criar imagem aqui. Nem precisa se você não quiser, mas eu gosto de colocar porque isso aqui ajuda, né, o ChatGPT a não fazer outra coisa, mas sim gerar uma imagem. E eu vou intuitivamente dizer para ele o que eu quero que ele faça, tá? Eu vou fazer isso primeiro de um jeito bem simples, mas você também pode usar uma estrutura de prompt mais complexa. Inclusive, se você quiser, você pode primeiro, ao invés de criar uma imagem, pedir para ele descrever essa imagem para você. E daí ele vai falar para você que é uma suíte, que tem uma cama, que o painel lá do fundo é de madeira, o piso também, o teto é branco, o tapete é cinza e assim por diante. E daí você pode usar essas características para pedir para ele gerar uma imagem realista desse mesmo ambiente. Mas eu quero ser bem mais simplista aqui e só dar um criar imagem e dizer para ele o seguinte, ó, renderize esse print 3D de forma fotorrealista, e daí eu pedi algo a mais para ele, né? Seja fiel aos materiais, revestimentos e iluminação, e pedir um extrinha ainda, faça com o sol entrando bem de leve pela cortina à direita. E simplesmente vou mandar um Enter aqui. E vamos ver qual que vai ser o resultado. E agora que ele terminou de processar, olha o resultado que o ChatGPT gerou para mim. Cara, na minha opinião, isso aqui tá insano, tá absurdo. É ou não é uma imagem digna de uma apresentação de projeto? Eu poderia ou não poderia simplesmente usar essa imagem aqui para apresentar para um cliente, por exemplo, né? Seja numa fase inicial de projeto, né, para definir conceito, ou seja até numa fase de entrega mesmo, né, para mostrar o projeto como é que vai ficar. Cara, tá absurdo isso. E olha que essa é a primeira tentativa, né? Eu fiz aqui junto com você. Eu inclusive fiz alguns outros testes antes de gravar esse vídeo e essa daqui foi a imagem que o ChatGPT resultou para mim. Eu achei que ficou até um pouco mais fiel ali ao projeto, né? Inclusive o formato da imagem aqui quadrado. Eu gostei bastante desse resultado. E daí o que eu fiz? Eu peguei essa imagem direto do ChatGPT e levei ela para uma outra inteligência artificial, uma inteligência artificial de aprimoramento. No caso eu usei aqui o Magnifique, né, que é uma IA que a gente inclusive ensina no Off3D IA, que é o nosso treinamento completo de inteligência artificial para arquitetura, e olha só o resultado final que eu consigo ter. Eu consigo aumentar a resolução dessa imagem, né, deixar ela com mais definição, e a inteligência artificial também adiciona detalhes, né? Olha só os amassados dos tecidos, né? A trama aqui do tecido das luminárias. Então realmente é um resultado surreal. E eu continuei fazendo mais alguns testes. Inclusive um segundo teste que eu fiz foi seguindo aquela sugestão que eu dei, né? Eu subi uma outra imagem para ele, um outro print de SketchUp, agora de uma cozinha, e pedi para ele, se ele fosse um arquiteto experiente, especializado em fotografia e uso de inteligência artificial, para ele descrever esse ambiente aqui para mim. E daí pedi para ele usar essa descrição para criar um prompt nessa estrutura que eu passei para ele. E foi exatamente o que ele fez, e depois ele trouxe para mim aqui um prompt bem completo, inclusive completo até demais. O que eu fiz? Fui testando, fui refinando, inclusive refinei o prompt que ele criou, e olha só o resultado final que ele gerou para mim. Cara, uma imagem renderizada seguindo fielmente o print que eu passei para ele. E daí, mais uma vez, eu levei
pro Magnifique, né, para uma outra IA de aprimoramento. E cara, ele trouxe mais resolução, melhorou as texturas, melhorou os metais, melhorou a textura de madeira ali do armário, então deixou muito mais realista e cara, eu posso simplesmente usar isso aqui para entregar para o cliente, por exemplo. Mas tem mais coisas ainda que o ChatGPT é capaz de fazer. Eu quero te mostrar outros testes que eu fiz, olha só. Nesse outro teste que eu fiz, olha só, eu pedi o seguinte para ele. Eu peguei esse render aqui do Under, né, que é o do Cloud9 Space, e nesse render a gente tem essa poltrona jangada do Jean Gillon, e eu queria fazer um teste com o ChatGPT, ver o quão inteligente ele é para interpretar essa imagem aqui e fazer o pedido que eu tinha para fazer para ele. No caso, eu subi uma outra imagem de uma outra poltrona, no caso a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, e pedi para ele o seguinte, um prompt extremamente simples, sem nenhum tipo de detalhamento. Substitua a poltrona jangada, ou seja, ele ia ter que se virar para descobrir o que é essa poltrona jangada, da primeira imagem, pela poltrona mole do Sérgio Rodrigues. E nem falei que é da segunda imagem, só coloquei em anexo ali. Na hora que eu fiz o teste tinha muita gente usando o ChatGPT e por isso ele não conseguiu gerar a imagem, daí eu pedi para ele tentar novamente e olha só o resultado. Cara, ele trocou a poltrona, ele refez a imagem basicamente de um jeito extremamente fiel à primeira imagem que eu mandei para ele e ele só substituiu a poltrona jangada pela poltrona mole. Inclusive o banquinho, né? Ele fez a mesma coisa. Tudo bem que existem algumas pequenas diferenças entre essa poltrona aqui e a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, mas cara, é um resultado extremamente satisfatório. Olha só a fidelidade que ele teve com as formas, com o estilo, inclusive com o couro aqui, né? E com o restante da cena, com todo o contexto da cena, as sombras, ele gerou sombras novas, né? Por conta que é um objeto diferente. E daí, novamente, eu peguei essa imagem, levei para o Magnifique e trouxe muito mais realismo, com mais definição. Olha só que interessante aqui. Como ficou a poltrona, né? Ele adicionou os botões, ele melhorou o tecido, melhorou a textura do couro, melhorou a madeira aqui também. Então realmente ficou muito incrível para poder apresentar para um cliente, para fazer uma alteração, um pedido que foi feito ali de alteração na imagem. Quanto tempo eu levaria para fazer isso aqui no 3D? Para achar a poltrona mole, ter que comprar esse bloco talvez, trazer ele para minha biblioteca, organizar, configurar as texturas e tudo mais, sendo que com o ChatGPT agora nessa nova atualização eu consegui fazer em apenas alguns minutos, inclusive poderia fazer pelo meu celular, tá? Até depois de sair do escritório eu fiz alguns testes, continuei gerando imagens assim pelo meu celular. Um outro exemplo, um outro teste que eu fiz foi pegar essa imagem aqui, um outro render em 3D, que tem uma iluminação diurna e fazer um teste mais agressivo. Eu queria estressar mesmo a ferramenta para ver até onde o ChatGPT pode chegar. E olha o prompt que eu pedi para ele. Substitua o clima ensolarado dessa imagem por um clima mais ao pôr do sol, golden hour. E aí eu ainda fui reforçando algumas coisas, né? Sombras bem arrastadas, reflexos bem marcantes, um céu digno de uma bela fotografia com tons alaranjados e dourados, uma foto editorial realista de tirar o fôlego. E olha só o resultado que o ChatGPT me retornou. Cara, pra mim isso daqui tá insano. Ele basicamente manteve a mesma imagem com o mesmo projeto, com a mesma composição, ao tronco no primeiro plano, a segunda árvore, a árvorezinha ali do projeto, né, os capins, até o mesmo carro inclusive. E eu ainda fui fazendo outros testes aqui, né, refinando o prompt, e esse aqui foi o resultado final. E quando eu trouxe aqui pro Magnifique, olha isso, cara. Olha o resultado que a gente tem. Olha só como é que fica o reflexo aqui do carro, né, as vegetações também. Então, cara, quanto tempo eu levaria para poder renderizar isso aqui em alta de novo, trocando o HDRI, trocando a iluminação lá no 3D? Óbvio, algumas coisas mudam, tem imperfeições? Sim, com certeza. Como toda inteligência artificial, né? Tem as suas limitações. E de verdade, não vai demorar muito tempo para isso daqui ficar praticamente perfeito, né? Mas olha quanto tempo eu consigo economizar, né? Quanto tempo eu consigo fazer novas variações. E se eu quisesse continuar trazendo outros moods, um overcast, um blue hour, seria simples e fácil de fazer ali dentro do ChatGPT. Vamos para um outro teste que eu fiz aqui. Eu peguei algumas imagens dessa mesa lateral Asti do Jader Almeida, peguei algumas fotos de vários ângulos diferentes e essa última foto dentro de um ambiente real, né, com sofá e toda outra composição. Pedi para o ChatGPT primeiro descrever essa imagem para mim, né? Na verdade eu queria que ele criasse a imagem já que fosse um detalhamento técnico.
da mesa lateral ASTI. Mas ele teve um problema para gerar essa imagem e o que ele fez foi trazer para mim uma descrição completa e detalhada. Ele inclusive quase acertou as medidas, tá? A altura total ele colocou aqui 60 centímetros e no site lá do Jader Almeida tá 63 centímetros. Então ele chegou muito perto de acertar. E daí quando eu pedi para ele gerar a imagem, olha isso, cara. Eu fiquei de cara, tá? Olha a qualidade desse detalhamento que ele gerou. Ele já colocou as cotas, ele já colocou todos os textos, descreveu o designer, a tipologia, as dimensões, os materiais. Tudo bem, ele viajou em alguns momentos aqui, né? Teve algum probleminha com o texto, até porque é muito texto e eu não especifiquei nada disso no prompt. Ele trouxe isso tudo daquele multi-turn, né? Daquele entendimento contextual da conversa que a gente estava tendo. Algumas cotas ele viajou. E daí eu fui refinando isso, né? Pedi para ele trazer daí uma vista lateral, frontal, de topo e perspectiva. Mais uma vez, né? As cotas não tem nada a ver, até essa vista de topo aqui também não. Ele viajou bastante, até porque ele não tem muito contexto para poder criar essas informações, né? Eu precisaria fornecer mais informações para ele conseguir trazer um detalhamento assim. Mas, cara, se nessa versão, a primeira versão de geração de imagens nativa do ChatGPT, ele já tá conseguindo chegar num resultado coerente assim, imagina quando isso daqui estiver evoluindo. Imagina daqui 6 meses, 1 ano, 2, aonde ele vai chegar, né? Eu fui ainda refinando, fui tentando estressar mais, trouxe aqui uma vista lateral isolada e pedi para ele criar de novo, e olha isso, cara. Agora ele acertou, né? Eu coloquei aqui as cotas manualmente, eu pedi para ele, né, que fosse 63 centímetros de altura e 50,5 de comprimento, e ele acertou perfeitamente. Quanto tempo eu levaria para desenhar isso daqui manualmente lá no AutoCAD, no ArchiCAD, onde quer que seja, né? Então, com certeza, isso é muito promissor. Essa atualização tá muito incrível. E essas foram apenas algumas das aplicações que a gente tem para o nosso mercado de arquitetura com essa nova atualização do ChatGPT. E, gente, super simples de usar, né? Tô aqui na página inicial do ChatGPT, basta você colocar a sua imagem aqui, dizer o que você quer que ele crie. Você pode até usar esse botão aqui, criar imagem, né? Para garantir que ele vai gerar uma imagem e não descrever um texto, por exemplo. E pedir o que você quer que ele faça, que ele vai fazer. Então fica aqui o meu incentivo para você fazer os seus testes e conta pra gente, diz aqui no comentário se você já testou, o que você está criando com o ChatGPT, quais são algumas outras aplicações que você encontrou, assim a gente usa a nossa inteligência coletiva aqui para enriquecer ainda mais esse nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Ah, galera, o ChatGPT já era absurdo, né, para muitas tarefas de texto e tal, mas agora, com essa atualização aí entrando na parte visual, é realmente revolucionário. É incrível de ver, mas também é uma atualização aí que tá botando medo em muita gente. E realmente, eu não vou ser simplista não. Essa atualização é uma prova de que a evolução da inteligência artificial é exponencial. É uma tecnologia que é impossível parar, simplesmente assim. O ChatGPT, mesmo, ele já existe há mais de 2 anos, né? E tem gente que só tá se tocando que precisa dominar essa ferramenta agora. Quanto mais o tempo passa, mais acelerada fica a evolução das IAs e mais urgente fica a gente estar em dia, pelo menos com essas principais, né? Que é justamente por isso que eu criei o Off 3D IA e eu já vou falar disso. Agora, voltando no assunto do medo, eu acho que as IAs vão substituir a gente? É o fim dos artistas 3D? É o fim dos arquitetos? Bom, não é o que eu acho, tá? Não vai ser a IA que vai tirar o emprego de muita gente. Mas, escuta aí, muita gente sim vai perder o emprego. Mas sabe pra quem? Pros profissionais que estão usando a IA, que estão implementando essa ferramenta no seu fluxo de trabalho. E eu vejo 2 tipos de profissional nesse momento, né? Tem os que estão acomodados, que simplesmente negligenciam, né, essa parada de IA, que realmente tá poderosíssima, e esses vão ficar pra trás antes de saber o que tá acontecendo. E tem os que veem nisso uma oportunidade, né? Ah, mas oportunidade de quê, Ander? Bom, de acelerar os resultados, de criar a imagem mais realista, de fazer a alteração de um jeito mais rápido, com menos esforço, apresentar projetos melhores, sem precisar se desgastar tanto. Esse sim é o profissional que vai dominar o mercado. E outra coisa, por enquanto, né, os conhecimentos técnicos ainda são necessários, tanto de 3D quanto de projeto, no caso de arquitetos. Naquele primeiro exemplo que o Rui mostrou do Cloud9 Space, se eu pedir pro ChatGPT virar a câmera em 90 graus e mostrar de repente a parte lateral ou 180 graus de olhar para trás do ambiente, ele não vai conseguir fazer. Na real até vai, mas sem a fidelidade do projeto, porque ele não vai ter acesso a esse projeto, por enquanto. Pode ser que ele chegue nesse ponto um dia? Com certeza. Eu nem acho que vai demorar tanto assim, tá? Mas até lá, o nosso conhecimento 3D, ele é necessário. E mesmo que isso um dia aconteça, tá? Não tem problema nenhum, penso eu,
Sabe por quê? Porque a questão não é o software, não é a ferramenta que a gente utiliza para criar as coisas, mas sim a solução que a gente entrega para o nosso cliente. O meu papel é gerar desejo através de imagens e animações. Fazer com que as pessoas queiram comprar aquele projeto do meu cliente, queiram morar naquele apartamento da construtora, né, que está vendendo os apartamentos. E se um dia eu puder gerar todo esse material, toda essa riqueza de valor com inteligência artificial, tá tudo certo. É o que eu vou fazer. E como todos os mercados, né, gente, em toda a história sempre vai ter profissionais, né, medianos, aqueles medíocres, e profissionais acima da média, né? Tem uns talentosíssimos que são fora da curva. Assim como tem render tosco e render brabo, feito com o mesmo software que é o 3D Max e o Corona, também tem imagem tosca e imagem braba, feita com IA. O que difere o resultado de um resultado bom de um resultado ruim? O que difere o profissional do outro? São os fundamentos, tá? São os conhecimentos sobre fotografia, arte, arquitetura, refinamento estético, bom gosto, dominar os fundamentos por trás de uma imagem que realmente gere desejo e converta em venda. E olha só, se você dominar não só o ChatGPT, mas dezenas de outras ferramentas de IA para acelerar o teu resultado, aprender mesmo a usar a inteligência artificial no seu trabalho com renderização de arquitetura, eu te convido a conhecer o Off 3D IA. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Esse é de longe o treinamento mais completo e prático, sem enrolação, sobre IA para arquitetura. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder conteúdos de inteligência artificial, de renderização, de 3D e arquitetura. E eu te vejo no próximo vídeo. Dale render!